Graça e paz, amada igreja, vamos dar início à nossa escola dominical e hoje meditaremos no texto do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 32, do verso 9 ao verso 11. Texto muito propício para esses momentos, porque ali encontramos uma oração Jacó ao nosso Deus eterno, pedindo um livramento para a sua vida, para a vida da sua família, e ele foi atendido nessa prece pelo nosso Deus. Vamos ao texto bíblico, vamos acompanhar com interesse e atenção a leitura do texto sagrado, capítulo 32 de Gênesis, verso 9 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna à tua terra e à tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Que Deus abençoe e aplique poderosamente a sua palavra em nossos corações. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua augusta palavra, que continua sendo viva e eficaz em nossas vidas, Senhor. Precisamos agora ser iluminados pelo teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, entender a aplicação desta tua palavra em nossas vidas. Em nome de Cristo é que nós te oramos. Amém. Jacó é um homem importante na palavra de Deus. A partir do capítulo 25 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, nós temos histórias de Jacó. Capítulo 25, nós temos a história da sua concepção. Sua mãe Rebeca era estéril, seu pai Isaque ora ao Senhor e ela concebe gêmeos, Isaú e Jacó. Esses 2 irmãos tiveram vidas difíceis no seu relacionamento. Eles brigaram logo no ventre da mãe. Depois nós temos o episódio da venda da primogenitura. E depois nós temos o episódio da bênção, onde Isaque foi enganado numa estratégia montada pela mãe de Jacó e por Jacó. Jacó foge. Jacó vai para a casa do seu tio Labão. Lá passa um longo tempo, quase 20 anos. Neste tempo também o coração de Jacó foi moldado conforme a vontade de Deus. Jacó tem seu nome transformado, não é mais Jacó, e sim Israel, príncipe com Deus. E aqui encontramos novamente Jacó, neste capítulo, nesses versículos belíssimos, onde nós encontramos uma oração realizada por Jacó, uma oração grandiosa, em que ele estava diante de uma dificuldade tremenda, e ele busca ao Senhor, e o Senhor o acolhe na sua oração, mostrando que a oração tem um poder realmente grandioso em nossas vidas. O texto diz, logo no início, e orou Jacó. Vejam que Jacó estava diante de uma dificuldade. Vejam que Jacó, diante dessa dificuldade, que era a ameaça do seu irmão Esaú, e que iria matá-lo. Logo após o episódio da bênção que foi dada a ele, naquela estratégia montada pela sua mãe e por ele também, ele teve que fugir. Porque Esaú, quando voltou para o pai, que descobriu que
Jacó e sua mãe tinham feito esta estratégia e que seu pai Isaac tinha abençoado Jacó em seu lugar, ele prometeu claramente que depois que passasse o tempo da morte do pai, ele iria matar Jacó. Essas são as palavras que estão na palavra de Deus. Jacó guardou essa ameaça. Essa ameaça ficou guardada na mente de Jacó. Tanto é que agora, quando Deus dá uma ordem para ele voltar para a sua terra, para a sua parentela, ele se preocupa novamente com isso. E ele traça estratégias. A primeira estratégia foi que ele dividiu sua família em 2 bandos, como está escrito na palavra de Deus. Dividiu na mente dele, entendendo que Jacó iria destruir um bando e o outro não. Ele também manda ofertas ou presentes aos seus irmãos. Foram vários animais que ele mandou para seu irmão, para diminuir esta vontade que o irmão tinha de matá-lo, segundo a mente de Jacó. Então, é importante traçar estratégias. E nós estamos vivendo um momento na nossa vida, especialmente no nosso país, especialmente no nosso estado, na nossa cidade, na nossa igreja, nas nossas famílias, que nós precisamos montar estratégias para se defender do vírus. E elas estão colocadas aí claramente para que nós possamos seguir essas estratégias e conseguir fazer com que o vírus não chegue até nossos lares. Mas, mesmo traçando as estratégias, o texto diz claramente, e orou Jacó. Jacó sabia que o seu Deus, que é o nosso Deus, iria ouvir a sua oração. Ele não prescindiu da oração, pelo contrário, ele usou a oração. É muito significativo essas palavras. E orou Jacó. E nesta oração, ele nos ensina como nós devemos partir para a oração, orar ao nosso Deus. Primeiro, ele nos apresenta a grandiosidade do nosso Deus e a sua eternidade e o seu cuidado. Veja bem, Deus de meu pai Abraão, ele dirige a oração não a qualquer Deus, mas o Deus de Israel, o único Deus. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac. Ele reconhece que o Deus de Israel esteve com seu avô, com seu pai. Ele reconhece que Deus protegeu o seu avô, protegeu o seu pai e o povo de Deus. Ele faz esse reconhecimento grandioso. E aí ele continua a oração dizendo, ó Senhor que me disseste. Na oração, ele revela para nós a ordem de Deus, que era tornar para a sua parentela. Ele está aqui já apresentando para Deus que esta ordem de Deus era uma ordem que ele iria cumprir, mas que trazia transtornos para a sua vida. Torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Lembra ao Senhor e lembra a nós também que a grande vontade do Senhor para as nossas vidas é sempre o bem. O seu Deus é um Deus de bondade. O salmista nos diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, porque no céu já está tudo pronto para nós, como o Senhor Jesus Cristo já nos explicou lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele já nos preparou um lugar grandioso e lá a bondade do Senhor já está estabelecida para nós. Então, ele, depois de apresentar para nós para quem ele estava orando e a grandiosidade desse Deus,
e que Deus sempre faz o bem para nós, ele vai se colocar numa posição, desculpem, de humildade, de engrandecimento de Deus e afirmando que ele não é digno do que ele recebeu de Deus no verso 10. Sou indigno de todas as tuas misericórdias, de toda a tua misericórdia, de tua fidelidade. Ele não merecia as misericórdias de Deus, ele não merecia a fidelidade de Deus, mas mesmo assim, Deus derramou sobre ele a sua misericórdia e a sua fidelidade. Dois atributos de Deus comunicáveis. Deus preparou esses atributos nele mesmo para os nosso benefício. Mas ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, sou indigno de tudo isso. Então a grande pergunta é, nesse tempo difícil, nós estamos realmente com os joelhos no chão, declarando a grandiosidade de Deus e declarando que nós somos indignos de tudo de bom que o Senhor fez conosco? Nós devemos ocupar nosso tempo nessa pandemia com estas questões também. Com estas questões também. É claro que devemos chorar com os que choram. É claro que devemos ficar com o coração apertado. É claro que essa pandemia nos traz medo. Mas devemos enfrentar todas essas questões orando ao Senhor nosso Deus, que é a vontade dele para nós. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Então ele continua: pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Ora, ele nos lembra aqui, amada igreja, quantas bênçãos o Senhor já derramou em nossas vidas. Precisamos contar os nossos dias. Precisamos olhar para o pretérito e ver quem nós éramos. E enxergar o quanto Deus já fez em nossas vidas, o quanto nós prosperamos. Esse Deus que nos fez prosperar até agora é o Deus que vai nos acudir e nos abraçar neste momento de intensa dor pela qual nós estamos passando. Nós temos que contabilizar isso. Nós temos que olhar para o passado. O livro aos Hebreus vai nos mostrar isso. Vai nos mostrar que nós devemos olhar para o passado e examinar as experiências de fé do povo de Deus. Ora, se Deus fez isto com o seu povo no passado, ele continua sendo o Deus eterno e o Deus que nos ajuda também no presente. Ele irá nos socorrer, ele irá nos amparar. Ele irá fazer com que essa pandemia logo desapareça de nossas vidas. Depois de toda essa introdução, nossa oração belíssima, e orou Jacó. Nós precisamos orar. A oração tem efeitos grandiosos em nossas vidas. A oração, depois da salvação, é o assunto que mais temos na palavra de Deus. Quando o povo de Deus ora, grandes coisas acontecem. O salmista orou ao Senhor, esperou pacientemente, e o Senhor se inclinou para ele, quando ele estava precisando de socorro, e o tirou daquele tremedal de lama, do poço de perdição, e irá também nos tirar do meio desta pandemia. Precisamos acreditar nesta verdade grandiosa. E ele ora e ele coloca a sua petição no verso 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. Ele orou por um livramento. E esta é a oração que nós devemos fazer agora. Por um livramento
deste vírus, desta enfermidade que está tomando conta do mundo e das nossas vidas. E veja a continuidade do texto, porque eu temo. Nós estamos com medo. Há medo nas pessoas. O pecado trouxe o medo para as nossas mentes. Adão, a primeira atitude que ele fez, aquele grande homem, era um homem excepcional, inteligente. Depois do pecado, ele passou a ser um homem medroso. Quando Deus chega ao Éden, pergunta, ele estava escondido. Ele estava com medo. Então, o medo realmente vai tomar conta dos nossos corações. Ele está chegando. Ele chega ao nosso vizinho, ele chega ao nosso parente, ele chegou à nossa igreja, ele chegou às nossas vidas. Mas nós não podemos nos entregar ao medo. Nós precisamos ser resilientes, fortes, convictos de que o Senhor está conosco no vale da sombra da morte. E a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão. Não só na terra dos viventes, o Salmo é muito interessante, porque no final ele diz, para o resto da nossa vida. Então não é só aqui. O Salmo começa aqui, o Salmo 23, mas termina na eternidade. Estamos falando muito do medo. Sim, precisamos constatar o medo. Mas não podemos deixar que ele tome conta de nossas vidas, porque nós estamos com aquele que venceu o mundo. E com ele nós somos mais do que vencedores. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Mas temia por quê? Ele diz, para que não venha ele matar-me. Veja bem, ele guardou aquela ameaça, feita há longos anos, no pretérito, mas ainda estava na sua mente. Ficou na sua mente durante toda a sua vida. E agora volta porque o Senhor deu uma ordem para ele. Nós estamos com medo da morte também. Mas devemos olhar para o Calvário. O Calvário é um lugar extremamente interessante, porque ali houve morte, mas também há vida e vida em abundância. Ali o Senhor Jesus Cristo quebra o paradigma da morte, traz vida. O túmulo está vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo voltou aos céus. Jesus Cristo está sentado à direita de nosso Deus Pai, intercedendo por nós, onde de lá irá voltar para levar a sua igreja de forma gloriosa. E vejam que a ameaça não era só para ele. E as mães com os filhos. Era uma ameaça familiar. E esta pandemia está ameaçando as nossas famílias. O bem mais precioso que nós temos. É muito duro perder um ente querido. Por causas naturais, imagina por uma pandemia que está tomando conta do mundo. Então a petição dele é uma petição muito grandiosa, para um fim específico, para lhe proteger da morte. Esta é a interpretação desse texto, mas nós podemos aplicá-lo em nossas vidas nos tempos atuais. Orar, amada igreja. Colocar os joelhos no chão diante do Senhor, diuturnamente. Orar como ele orou, enaltecendo Deus, se humilhando diante do Senhor e colocando claramente o que nós queremos do Senhor. O livramento perfeito e definitivo desse estado pelo qual nós estamos passando.
a pandemia. E vejam, meus amados, que essa oração foi respondida. Foi respondida. No capítulo 33, no verso 4, tem o seguinte: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. E o beijou. E choraram. Esse choro não era um choro de tristeza. Como eu já afirmei anteriormente, precisamos chorar com os que choram. Não podemos entender como uma coisa normal e natural essas mortes. A Bíblia prega a vida. Jesus Cristo morreu para nos dar vida. Mas também vamos chorar um choro de alegria, se orarmos ao Senhor. Vejam, meus amados, uma ameaça de morte que transtornou a mente de Jacó durante tanto tempo, agora é transformada pelo Senhor Deus em um bem para ele. O seu irmão não o mata. O seu irmão o abraça. O seu irmão o beija. O seu irmão chora com ele de alegria. Certamente, amada igreja, logo, logo estaremos de volta à nossa igreja, ao convívio normal, nos abraçando, nos beijando, chorando e louvando ao Senhor, porque escutou a nossa oração. Orem, orem e orem. Muita oração, muito poder. Amém, Senhor.